Meus amigos, antes de começar o vídeo, via e lia alguns comentários, sempre fico emocionado, me comove muito quando as pessoas relatam que assistem aos conteúdos do canal acompanhados de seus familiares, de suas esposas, esposos, mães, filhas, irmãos, amigos, etc. Que bom! O canal visa, dentre outras coisas, isso, trazer esse espírito de família, o espírito que reaviva de fato nesses tempos tão difíceis esta grande importância de nós valorizarmos os nossos entes queridos. Continuem assim. Muito obrigado. Hoje vamos falar novamente sobre a Jangita Peron. Quer dizer, na República está difícil não falar de alguma coisa que não se fale da Jangita Peroba. A Jangita Peroba, por quê? Porque a Jangita Peroba ela se mete em tudo. E assim, eu tenho tentado sair da Jangita Peroba, mas desviar como se diz por aí, da mesma, desviar da mesma. Só que a mesma, ela me lembro de uma mãe que me pedia para dar uns conselhos a um filho que iria fazer prova do Enem. E aí eu falei, tá bom, me mostre a sua última redação. Aí ele trouxe uma redação, eu contei, ele havia escrito 15 vezes a palavra a mesma, a mesma, a mesma, a mesma na redação dele. Claro, isso era uma muleta que ele usava, uma muleta de redação que ele usava e eu dei lá uns conselhos, ele tirou lá pelo menos uns 80% das mesmas. Então é isso, a mesma, a Janja, a mesma, ela não sai dos holofotes. A última polêmica qual é? Bom, aquele tema que vocês sabem que é tabu no Brasil, se vocês comentarem aqui qualquer palavra relacionada ao tema escrita de maneira completa, a plataforma vai barrar o vídeo. Então, tudo que for correlato a este tema que vamos abordar aqui, onde a Jangita Peroba amanheceu imersa nessa quarta-feira, vocês, por favor, coloquem, trocando uma letra na palavra, escrevendo em símbolos, o que for, tá bom? Porque senão complica. É aquele velho tema que veio lá da China, gatim, aquele negócio que infelizmente causou grandes problemas. E tudo correlato a isso é um tabu. Então vocês não escrevam as palavras completas, etc, ok? Bom, Jangita Peroba, vocês se lembram que em relação a nós brasileiros nesse período desse problema que a China mandou para o mundo, nós todos sofremos muito, inclusive limitação do nosso direito de ir e vir, nosso direito de ir, de estar, de ficar. Ah, meus amigos, eles fizeram com que nós colocássemos coisas em nossos corpos em que eles não garantiam nem a eficiência, melhor, nem a eficácia e também nem a segurança. Tudo em prol da ciência. Isso foi verdade, enfim. Não comentem isso, por favor. Mas o fato é que foi um grande trauma e muitas pessoas até hoje sofrem por conta desses traumas, sofrem no espírito por conta desses traumas. E as pessoas perderam privacidade, perderam intimidade com aquilo, as pessoas eram obrigadas a mostrar certas coisas para entrarem, poderem entrar em certos. Vocês sabem que, gente, os tribunais de justiça, só era possível entrar num júri, numa audiência qualquer, de maneira presencial, se apresentasse aquele cartãozinho vazio, aquele cartãozinho. Lembro que era uma grande polêmica, a família Bolsonaro picou ou não se picou. Laurinha houve deputados que chegaram a entrar com pedidos para que o pai demonstrasse que a Laurinha, que é filho daí é filho do Bororo, que ele mostrasse, comprovasse que a Laurinha havia se picado, gente, que haviam picado a Laurinha. Então, assim, uma devassa, uma devassa. Já o Lula, não. O Lula, o Alckmin este amante daqueles rapazinhos, vocês viram lá, né? Amante daqueles rapazinhos que sentaram ao lado dele lá na posse do presidente do Irã. Ei, Alckmin, se o brasileiro, pena que o brasileiro não tem vergonha na cara, Alckmin, senão você não teria voto mais nem para administrar puleiro de pombas, ô Alckmin, porque tu és um inútil, um inefável, um indefectível, ô Alckmin.
Alckmin. Alckmin. Alckmin está no lixo da história. Não é verdade? Pois é. Bom, lembram do videozinho do Alckmin dando picadinha no Lula? Alguns disseram à época, isso foi placebo. O fato é o seguinte, em tese, Lula recebeu várias picadinhas, em tese a Janja recebeu várias picadinhas, ainda recebe várias picadinhas por aí ainda hoje. Então está tudo certo. O problema é o seguinte, por algumas cargas d'água, o governo e a própria Janja estão negando publicidade a respeito do card miraculoso da Janja, do VacuCard, o cartão de vacinação da Janja. Ora, pensei eu que a vida da Janja era um livro aberto, inclusive a sua vida vacinal. Por que o governo e a Janja estão negando? Interessante, vamos ler a matéria aqui, mas ao que tudo indica, o argumento de negativa de publicidade, de tornar a público, deixar ao alcance do público o card vacinar da Janja, seria porque a Janja não tem essa obrigação, porque ela não é pessoa pública, não é... Pera lá, não é pessoa pública, não tem cargo público, mas pera lá... Dona Janjita Peroba e haja óleo. Ela esteve agora há pouco em Paris, gastou-se R$ 200 mil, ela e a equipe, porque ela foi com a equipe. Nem Marilyn Monroe, amante do Kennedy, andava com a equipe daquela, ela que poderia até andar porque ela era uma atriz. Nem Marilyn Monroe andava com uma equipe tão grande como a Janja agora. E a Janja foi para lá como chefe de estádio. Chefe de estádio. Lá, inclusive agora há pouco o Macron, vocês viram, o Macron agradeceu o Lula pela disposição da Janja por haver cedido a Janja para uns passeios lá. Então é isso que está acontecendo. A Janja esteve lá como chefe de Estado. Antes disso, a Janja foi, por força de decreto presidencial, enviada como chefe de uma delegação brasileira à ONU para lutar pelo engrandecimento e pelo, vamos dizer assim, pelo fortalecimento das mulheres, etc, etc. Janjota Peroba, aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. A Janja, hein? Feministona. O próprio enteado supostamente disse que ela é aquele negócio. O enteado supostamente fez coisas também, aquelas coisas que não se deve fazer com a mulher, com a sua companheira. E a Janja nem em relação a si própria se manifestou em nada. Então é feminista de Araque, não? Feminista de Araque. Bom, PJ, o governo tem que combinar, então, tem que decidir se a Janja é chefe de Estado, se a Janja tem todo esse aparato. Inclusive, a Janja recentemente reformou a sua sala, aumentou a sua sala no terceiro andar do Palácio do Planalto, ao lado da de Lula, aumentou a sala, desalojando para tanto, inclusive, secretários especiais e etc. Isso deu até no UOL. No UOL, que é tudo amigo. Mas vamos entender aqui por que a Janja... Por que a Janja... Fala demais, o café fica frio. Por que a Janja não está querendo entregar o negócio? Ela não é fácil de entregar o negócio. O governo se nega a informar dados de vacinação de Janja, Revista Oeste, mas está em vários veículos. O governo se nega a informar dados de vacinação de Janja. Ela não ocupa cargo público, é a justificativa. Não vamos entregar porque ela não ocupa cargo público. A mulher acabou de se substituir Lula, ela foi chefe de Estado. Vocês viram, lá para a França e tudo mais. A primeira-dama acompanha Lula em todas as viagens oficiais e chegou até a receber credencial de chefe de Estado na Olimpíada, diz a reportagem. O governo Lula se negou a dar informações sobre as carteirinhas de vacinação contra a dengue e contra a Cavilda 19 de Janja.
De acordo com o executivo, a petista não ocupa cargo público e os dados sobre a saúde da primeira-dama são pessoais e sensíveis. Eu repito, na época do governo Bolsonaro, chegavam a exigir inclusive o cartão da Laurinha. Houve até uma representação do Ministério Público para que o Ministério Público fosse atrás, porque o horrível pai não teria vacinado a pobre criança. Meus amigos, por que será que ela quer manter a picadinha dela sobre sigilo? Por que será? Lembra aquela música daquele outro comunista, o Chico Buarque? Será que será? Que ela tem a esconder, que será? Levou a picadinha, quantas ou será que não levou a picadinha? Não é verdade? De acordo com o executivo, a petista não ocupa cargo público e os dados sobre a saúde da primeira-dama são pessoais e sensíveis. Que são sensíveis, não há dúvida. A Casa Civil negou um pedido da Oeste. A Revista Oeste fez um pedido por meio da Lei de Acesso à Informação e recusou um recurso apresentado pela revista. No texto, a reportagem observou que há interesse público na solicitação, pois, embora não ocupe uma posição formal na esfera federal, Janja tem uma sala no Palácio do Planalto, participa de reuniões com ministros de Estado e cuidou da agenda do presidente Lula quando ele esteve doente e tem até poder de veto nas áreas como economia, defesa e publicidade. Tudo isso noticiado e muitas vezes confessado pelo governo e às vezes nunca negado. A petista disputa as redes sociais do marido com o fotógrafo Ricardo Stuckert. Outro dia até alguém informou aqui que esse sujeito é filho do fotógrafo do Figueiredo. E aí, Paulo Figueiredo? As pessoas ficam dizendo, doutor, tem algum parentesco com Paulo Figueiredo e tal? Eu sou mais bonito, mais pobre. Né? Além disso, Janja participa de todas as viagens oficiais. Aliás, eu gosto muito do Paulo Figueiredo, toda a família Paulo Figueiredo, diga de passagem. Janja participa de todas as viagens oficiais a outros países. Recentemente obteve uma credencial de chefe de Estado para representar o presidente nas Olimpíadas em Paris. Dizem que deu merda as Olimpíadas de Paris. Os compromissos dos quais participa consomem recursos dos pagadores de impostos. A vacinação sobre Janja não é o único sigilo sobre a primeira-dama. No início do ano, o governo pôs em sigilo de 100 anos sobre a agenda de Janja, conforme o jornal Estado de São Paulo noticiou à época. O governo negou no ano passado 1.339 pedidos de informação. Durante a campanha eleitoral de 2002, Lula prometeu que não repetiria o governo anterior nos sigilos e tal. Nós voltaremos a isso, sobre os sigilos inconfessáveis da primeira-dama. Por que Lula está decretando 100 anos de sigilo sobre dados de sua vamos estar na moda agora o francês, de sua femme, né? Muito bem. Pessoal, deixe seu like, inscreva-se nesse canal, torne-se membro desse canal, deixem comentários cordiais, sem muitas menções a esse tema que é tabu, me refiro ao tema da picadinha. Um abraço a todos.